Uma vez ele foi um famoso gigante, o maior navio daquela época. Agora não passa de 2 grandes partes abandonadas no fundo do oceano, vivendo a cerca de 600 metros uma da outra, rasgadas pela colisão catastrófica e pelo tempo. A popa do Titanic ficou completamente arruinada depois de atingir o fundo do oceano, mas ainda se pode reconhecer a proa, já que muitos ambientes internos foram preservados. Há um tipo específico de bactéria encontrado nos rusticles do navio. Um rusticle é essa formação acastanhada de ferrugem, que ocorre nas profundezas da água quando o ferro forjado do navio é feito de materiais oxidantes. Isso significa que as bactérias comem o ferro do casco do Titanic peça por peça, e parece que elas podem terminar seu lanche até 2030, bem mais cedo do que quando alguém esperaria que o naufrágio desaparecesse para sempre. Você pode pensar que provavelmente seria mais fácil tirar os destroços da água para preservá-los, mas se alguém tentasse fazer isso, as peças desmoronariam. O Titanic está debaixo d'água há mais de 110 anos, e agora está tão enferrujado que ninguém seria capaz de reconstruir algumas partes dele, mesmo que conseguíssemos tirar o navio das profundezas do oceano. O que você acha? Será que alguma das cerca de 700 pessoas que sobreviveram ao naufrágio do Titanic pôde ouvi-lo bater no fundo do oceano? Afinal, o maior navio que já havia sido feito até então desapareceu diante de seus olhos. Mas o som muito provavelmente não teria viajado da água para o ar. Não podemos ouvir esse movimento brusco na água porque nossos corpos não são projetados para ouvirem tais ambientes. E embora os passageiros estivessem perto do local onde ele afundou, o Titanic percorreu uma longa distância até chegar ao fundo do oceano, 3.800 metros. No fundo do mar há muitos deslizamentos e terremotos que não podemos ouvir, e eles fazem muito mais barulho do que um único navio batendo no fundo do oceano. A maioria das vibrações e dos sons deve ter se espalhado por uma grande área. Além disso, a explosão da água que muitos acreditam ter atingido o Titanic depois de ele ter tocado o fundo do oceano, teria empurrado para trás a maioria das vibrações acústicas potenciais, e não é difícil produzir ruídos tão altos no fundo do oceano. Muitos sobreviventes disseram ter ouvido ruídos aterrorizantes enquanto o Titanic estava se partindo em 2, mas nenhum mencionou ter ouvido nada depois que o navio desapareceu abaixo da superfície da água. Alguns sobreviventes compartilharam sua visão sobre o caos formado quando os passageiros, principalmente mulheres e crianças, estavam entrando nos barcos salva-vidas. Não havia barcos suficientes, e ainda assim alguns deles nem sequer estavam em sua capacidade máxima. Ninguém sabia como reagir adequadamente numa situação dessas. O treinamento com os botes salva-vidas tinha sido programado para amanhã antes de o Titanic atingir o iceberg, mas por alguma razão foi cancelado. Um transatlântico gigante que todos acreditam ser inafundável faz uma viagem pelo oceano. Em seu caminho, ele atinge um iceberg e afunda. Sim, todos nós sabemos como é a história. Mas o que é assustador é que é também o enredo de O Naufrágio do Titã, um romance publicado em 1898, 14 anos antes de o Titanic ter ido para o fundo do oceano, ou mesmo de ter sido construído. No romance, o Titã, que nome assustadoramente preciso, né? Não tinha coletes salva-vidas e botes suficientes para todos os passageiros a bordo. Era também o maior navio da época, quase idêntico em tamanho ao Titanic. Tanto o Titanic quanto o Titã afundaram em abril. Dorothy Gibson era uma atriz americana de cinema mudo, e também era uma das passageiras do Titanic. Ela sobreviveu à catástrofe. Logo após ir para Nova York, ela começou a filmar Saved from the Titanic, Salva do Titanic em português. O filme foi lançado apenas um mês após o naufrágio. Dorothy estava até usando os mesmos sapatos e roupas que vestia quando estava a bordo do navio. O filme foi um sucesso, mas acabou destruído em um incêndio, portanto só existe na nossa imaginação, assim como Jack Dawson. O Titanic não estava sozinho nas ondas inquietas do Oceano Frio perto do iceberg que o atingiu. O USS Californian estava relativamente próximo, mas o rádio deles foi desligado naquela noite. Em certo momento, os membros da tripulação notaram luzes misteriosas no céu e imediatamente foram acordar o capitão, mas ele não emitiu nenhuma ordem. Alguns acreditavam que eram apenas fogos de artifício. Eles nunca perceberam que na verdade era um pedido de ajuda. Os fogos foram enviados para o céu esperando que alguém notasse. Quando o USS Californian recebeu as mensagens de SOS, já era tarde demais.
sabe que o navio não afundou imediatamente após o acidente. Todo o processo durou cerca de 2 horas e 40 minutos. Mas a situação era difícil. Havia 2.200 pessoas para cuidar, incluindo tripulação e passageiros. E as coisas no navio estavam caóticas. O designer-chefe Thomas Andrews logo percebeu que o navio não seria capaz de se manter à tona. À meia-noite, toda a tripulação havia começado a preparar os botes salva-vidas. Eles tinham 20 botes, com espaço para apenas 1.178 pessoas, o que era um pouco mais de 50% das pessoas a bordo. A ordem era conduzir mulheres e crianças à segurança primeiro. Os membros da tripulação estavam lá para remar e guiar os botes. A situação nas 2 horas seguintes gradualmente começou a piorar. Os tripulantes tinham a tarefa de acordar os passageiros e avisá-los de que algo ruim estava acontecendo. Eles queriam colocá-los em uma frota de botes salva-vidas o mais rápido possível. À 00:15, alguns membros da tripulação enviaram um sinal de socorro. Um navio a vapor chamado Frankfurt estava entre os primeiros que receberam a mensagem e responderam, mas eles estavam a cerca de 300 quilômetros de distância. Alguns outros navios também receberam a mensagem e ofereceram assistência, mas infelizmente também estavam muito longe. À 00:20, o transatlântico Guard Carpathia recebeu um sinal de socorro do Titanic e mudou de rumo imediatamente. Eles estavam a 100 km de distância no momento e levariam mais de 3 horas para chegar lá. 20 minutos depois, a tripulação estava colocando o primeiro bote salva-vidas no mar. Ele transportava apenas 27 passageiros, embora tivesse espaço para 65. Muitos dos botes salva-vidas, que foram lançados primeiro, tinham lugares vazios. Os tripulantes estavam preocupados, pensando que as cordas não suportassem um bote salva-vidas cheio. E em um primeiro momento, muitos passageiros tiveram medo de deixar o navio. Eles ainda acreditavam que fosse impossível que o Titanic afundasse. Não conseguiam imaginar o que aconteceria nas próximas 1 a 2 horas. A tripulação estava disparando o primeiro de 8 foguetes de socorro. Sem sucesso, ninguém estava perto o suficiente para ajudar. A 1h20, eles haviam baixado 10 botes salva-vidas. O número 8 tinha apenas 28 pessoas a bordo. Um dos passageiros do número 10 era Milvina Dean, de 9 semanas. Mais tarde, ela se tornaria a última sobrevivente, que viveu até 2009 e completou 97 anos. Já eram 2 da manhã. 3 dos barcos dobráveis eram os únicos botes salva-vidas que ainda estavam no navio. A proa do navio havia inclinado e afundado bastante sob a superfície. Era possível ver as hélices de propulsão acima da água. Os tripulantes estavam baixando o bote salva-vidas dobrável D do telhado dos aposentos dos oficiais com mais de 20 passageiros. À medida que a proa do navio afundava, a água lavava o bote dobrável A do convés. Essas 20 pessoas estavam lutando, porque seu barco estava parcialmente cheio de água. Enquanto os membros da tripulação tentavam baixar o dobrável B, ele caiu. Antes de ajeitá-lo, a água o levou do navio. 30 passageiros ainda conseguiram encontrar segurança no bote salva-vidas virado. Às 2h17 da manhã, o telegrafista do navio decidiu transmitir uma última chamada de socorro. 1 minuto depois, a luz do navio finalmente se apagou. O Titanic e todos deixados a bordo mergulharam na escuridão. A proa continuou a afundar, e a popa estava subindo mais acima da superfície, o que colocou grande pressão na parte central. Sons horríveis tomaram conta da noite. O Titanic, este enorme navio lendário em que tantas pessoas depositaram suas esperanças e ficaram animadas, se partiu em 2, entre a terceira e a quarta chaminé. Relatórios especularam que levou cerca de 6 minutos para que a seção da proa chegasse ao fundo do oceano. A popa se estabeleceu de volta na água antes de subir novamente em uma posição vertical. Permaneceu nessa situação até finalmente desaparecer no oceano. Às 2h20, a popa aparentemente reteve o ar dentro e a pressão da água esmagou à medida que descia. A popa caiu a cerca de 600 metros de distância da proa. O Titanic era considerado o navio mais rápido do mundo. Acreditava-se que seria impossível de afundar porque 4 de seus compartimentos poderiam ser inundados, e isso ainda não causaria uma perda crítica de flutuabilidade. Sua vida foi problemática desde o início. Enquanto o navio estava saindo do porto, ele se movia alguns metros do navio a vapor New York. Conseguiu passar por ele com segurança, o que foi um grande alívio para todos os passageiros preocupados reunidos no convés do navio. O Titanic partiu em 10 de abril.
Sua primeira viagem foi através de uma rota atlântica altamente competitiva. Da elite e de classe alta do navio. Depois que a decisão final sobre os botes salva-vidas foi tomada, Carlyle deixou o emprego. Os passeios dos passageiros nos convéses do Titanic eram agradáveis aos olhos, mas no final, valeram a pena? Em 2012, um século após o naufrágio, novos documentos relacionados à escandalosa falta de botes salva-vidas foram descobertos. Parece que um inspetor de segurança chamado Maurice Clark propôs a adição de pelo menos mais 10 botes salva-vidas 5 horas antes da partida do navio. Mas como os donos do navio claramente queriam sair na hora, seu pedido foi ignorado. Ele também foi avisado de que caso não mantivesse isso em segredo, seria demitido. Pensando bem, se os proprietários tivessem seguido o conselho dele, estima-se que mais de 700 pessoas poderiam ter sobrevivido naquela noite. Os 20 botes salva-vidas que você contou, aqueles que realmente chegaram a bordo, poderiam transportar apenas 1/3 dos passageiros, mesmo com capacidade total. Mas, tragicamente, alguns deles foram lançados ao mar com apenas 12 pessoas, quando poderiam facilmente salvar até 65 pessoas cada. Para piorar o desastre, os membros da tripulação do Titanic não foram devidamente treinados no uso do equipamento de lançamento do bote salva-vidas. É por isso que os botes foram lançados lentamente, de forma inadequada e às vezes sem a devida supervisão. Dos 20 botes salva-vidas, apenas 18 foram colocados à tona corretamente. Além disso, os passageiros não foram informados sobre as medidas de segurança. Um treinamento para os botes salva-vidas deveria ter ocorrido no dia 14 de abril, mas o capitão acabou cancelando o evento. Um dos muitos mitos que cercam o Titanic e seu fim catastrófico também está relacionado à falta do número necessário de botes salva-vidas. Não havia nenhuma lei marítima na época que dissesse que mulheres e crianças deveriam entrar primeiro nos botes salva-vidas, mas era um costume universalmente aceito em situações como um naufrágio. Pouco depois de o Titanic ter afundado nas águas geladas do Atlântico, rumores começaram a se espalhar. Diziam que alguns homens desesperados recorreram a se vestir de mulher naqueles momentos finais antes da meia-noite de 14 de abril de 1912. Eles queriam um lugar nos botes para ter a chance de salvar suas vidas. Ao mesmo tempo, há pouca ou nenhuma evidência de que passageiros do sexo masculino do Titanic tenham realmente feito isso. De qualquer forma, o que aconteceu com aqueles 20 botes salva-vidas que estavam a bordo do Titanic depois que o navio atingiu o iceberg? O que sabemos é que todos esses barcos foram lançados entre 00:40 e 2:15, com um total de 718 pessoas a bordo. No momento em que foram resgatados pelo navio RMS Carpathia por volta das 4 horas do mesmo dia, apenas 705 pessoas ainda estavam vivas. A tripulação do RMS Carpathia levou mais de 4 horas e 30 minutos para resgatar todos os passageiros e 13 dos botes salva-vidas. Eram tantos quantos o navio de resgate era autorizado a transportar. O resto dos botes salva-vidas, agora vazios, foi deixado no mar à deriva. Os recuperados foram posteriormente devolvidos à White Star Line, a companhia de navegação britânica que operava o Titanic. Estranhamente, depois de serem devolvidos, eles parecem ter desaparecido dos registros oficiais. A última imagem, feita dos 13 botes salva-vidas sobreviventes, foi deles sendo carregados no porto de Nova York. Infelizmente, e ironicamente, era onde o Titanic deveria estar no dia 18 de abril de 1912. Os botes salva-vidas tiveram então retiradas suas placas de identificação do Titanic ou quaisquer outras marcas que pudessem ligá-los ao navio. Algumas fontes afirmam que os barcos acabaram sendo destruídos. Mas isso foi realmente a verdade? O destino de um bote salva-vidas em particular tem sido fonte de muito debate. O barco dobrável A, o último a deixar o navio, foi recuperado pela RMS Oceanic 1 mês após o acidente. Naquela época, ele estava a incríveis 322 quilômetros de distância do local onde o Titanic afundou. Além disso, no barco havia uma aliança de casamento gravada com as palavras Edward to Gerda, um triste presságio para um casal que se perdeu no mar depois de conseguir escapar do naufrágio do Titanic. Mais tarde, identificado como Edward e Gerda Lindell, o casal estava viajando da Suécia para os Estados Unidos de mudança. Alguns relatos afirmam que o Sr. Lindell, de fato, conseguiu chegar
Você sabe o que é SOS, não é? 3 pontos, 3 barras e mais 3 pontos. É um sinal fácil de acertar em código Morse. Significa salve nossas almas ou salve nosso navio, ambos na sigla em inglês. A tripulação do lendário Titanic tentou desesperadamente enviar esse sinal por 2 horas, na noite de 14 de abril de 1912. Havia outras embarcações não muito longe do local onde o iceberg afundou o poderoso titã dos mares. Mas o pedido de ajuda aparentemente desaparecia antes que pudesse chegar até elas. O navio de passageiros SS Mount Temple captou um sinal e tentou responder, mas o Titanic nunca recebeu a resposta. Então, o que estava silenciando os pedidos de socorro do gigante? Algum desconhecido Triângulo das Bermudas do Atlântico Norte? Considere o seguinte: testemunhas oculares dizem que o céu estava colorido com uma brilhante aurora boreal naquela fria e fatídica noite. Sim, linda, mas essa aurora boreal pode ter determinado o destino do Titanic para sempre. Veja, a aurora boreal se forma graças às tempestades geomagnéticas. Parece complicado, mas elas são basicamente flutuações na esfera magnética da Terra, e o que causa isso é o próprio Sol. A esfera magnética é como uma bolha protetora que envolve o nosso planeta. Ela impede que raios solares prejudiciais, ventos e outros perigos cósmicos cheguem até nós. Sem ela, a vida no nosso planeta não seria possível. A Terra seria mais parecida com Marte. Você também tem que agradecer pelas bússolas apontando para o norte. Os especialistas sabem que a magnetosfera da Terra afeta os equipamentos de navegação, ou os fazem parar de funcionar, o que nos traz de volta ao Titanic. Recentemente, um trabalho de uma pesquisadora meteorológica chamada Mila Zinkova propôs uma teoria de que as explosões solares, que provocaram uma tempestade geomagnética, poderiam ter desempenhado um papel importante no fim prematuro do Titanic. As explosões solares ficam sempre presentes na Terra. Algumas pessoas são especialmente sensíveis às tempestades magnéticas causadas pelas explosões. Esses azarados podem sentir fraqueza, fadiga, dores de cabeça e até mudanças de humor. Em dias normais, a pressão é a mesma dos dois lados. A magnetosfera bloqueia todas as coisas ruins e estamos todos felizes. Mas às vezes, ocorrem explosões no Sol. Elas podem ser enormes, do tamanho da Terra, e dispara uma onda de partículas carregadas que colidem com a magnetosfera em altas velocidades. Nossa bolha protetora, então, entra em cena para a defesa. Ela encolhe, deforma e empurra essas partículas em direção aos polos. Passemos para aquelas luzes brilhantes dançando sobre o Titanic naquela noite. No norte, a conhecemos como aurora boreal. No sul, como aurora austral, ou luzes do sul. Quando a magnetosfera empurra essas partículas solares e cósmicas em direção aos polos, elas colidem com diferentes moléculas de gases. É por isso que se vê aquela gama de cores. Por exemplo, o oxigênio pode ficar verde ou vermelho, dependendo da distância, e o nitrogênio fica azul ou roxo. O que várias pessoas viram naquela noite foi exatamente esse fenômeno, incluindo o segundo oficial do navio de resgate Carpathia. Ele anotou no diário de bordo antes de receber o pedido de socorro do Titanic. Mas estou me adiantando. As auroras são um sinal visível de uma tempestade geomagnética. Agora, sobre o equipamento de navegação, isso se aplica a dispositivos de satélite e radiofrequência. Lembre-se de que eles não tinham iPhones na época do Titanic. Então, uma pessoa comum não conseguia perceber que seus aparelhos estavam enlouquecidos. Mas dispositivos de navegação e telégrafos sem fio existiam e eram usados ativamente. Voltemos para a Idade Média, quando os marinheiros notavam que, em alguns dias, as bússolas enlouqueciam. As flechas giravam em todas as direções e as pessoas naquela época não tinham ideia do motivo. Foi só no século XVIII que os cientistas franceses descobriram que esses dias problemáticos ocorrem ao mesmo tempo em que manchas pretas aparecem no Sol. Explosões solares. Pronto, mistério solucionado. Agora, o Titanic tinha o equipamento de rádio mais avançado e conhecido da época. Eles o testaram exaustivamente para se certificar de que funcionava em distâncias de até 3.200 quilômetros. O Titanic passou em todas as provas. No dia 10 de abril de 1912, o enorme transatlântico deixou Southampton e partiu para Nova York. No dia seguinte, a tripulação começou a receber os primeiros relatos de icebergs e pedaços de gelo à deriva. A equipe colocou pontos no mapa para marcar as coordenadas e suspirou aliviada. Todos os pontos problemáticos estavam ao norte da rota planejada do Titanic. Mas depois de alguns dias, as advertências indicavam cada vez mais para o sul, o que prejudicaria o majestoso navio. No dia 14 de abril, o capitão Edward Smith decidiu mudar o trajeto para o sul na esperança de contornar o gelo.
Isso acabou sendo um grande erro. Voltemos para a tempestade magnética. Se o equipamento de navegação estivesse danificado, mesmo por um pequeno erro de meio grau, o comandante poderia ter levado a embarcação por engano na direção de um aglomerado de icebergs. O que ainda é pior, os operadores de rádio ignoraram os avisos vindos de outros navios. Ou isso, ou simplesmente esqueceram de repassá-los ao capitão. Como contratados da empresa de rádio, eles estavam mais interessados em transmitir telegramas pagos dos passageiros do luxuoso Titanic. O transmissor de rádio parou de funcionar naquela noite, provavelmente por causa de todo o tráfego de mensagens particulares. Quando finalmente foi consertado, o operador Jack Phillips recebeu outra mensagem do SS Californian às 22h30. Era uma tentativa para avisar Phillips sobre as coordenadas de icebergs à deriva, mas ele não deu atenção, porque estava nervoso e com pressa. A tempestade magnética era a culpada pelos nervos à flor da pele e o mau humor? Podemos apenas especular, mas como você sabe, algumas pessoas são mais sensíveis a essas coisas. O clima estava bom, o oceano estava calmo, a água estava lisa como vidro. Apesar de todos os avisos, o navio continuou a navegar a uma velocidade máxima de 40 km por hora. Uma hora depois,